Oi, meus amores, tudo bem? Vamos lá, gente, pega aí a apostila de vocês para a gente dar uma continuidade nos assuntos que está na apostila de vocês, certo? Na apostila de vocês falam sobre divisão com números decimais. Hoje nós vamos ver divisão, eu só vou relembrar vocês o que vocês sabem que é divisão, não é isso? Mas como nós vamos saber como é uma divisão nos números decimais? Nos números decimais, a gente precisa igualar a quantidade das casas decimais dele. Os dois números. Por exemplo, se eu tiver 0,3, 0,30 e o outro 0,2. Então, você vai ter que igualar um com o outro para fazer a conta de dividir, certo? Então, aqui nessa apostila, que tem aqui divisão, é só para relembrar o que nós vimos anteriormente. Que para a gente dividir em números decimais, precisamos igualar. Nesse caso, que tem o número aí 123, pega a apostila de vocês para vocês verem. E 0,5. 0,5 a gente só tem uma casa decimal. E 1,23 nós temos duas casas decimais depois da vírgula. Então, nós precisamos multiplicar os dois por 100. Para ficar mais fácil, para a vírgula sumir, para a vírgula estar totalmente separada da conta decimal, tá bom? Então, aqui é só relembrando. Então, nós vamos agora entrar na divisão com números decimais. Ali só foi para a gente relembrar e aqui nós vamos aprofundar. Então, divisão com números decimais, nós precisamos seguir essas regrinhas que estão aqui. Primeira regra que nós precisamos, a gente precisa igualar as ordens decimais, desconsiderarmos as vírgulas, resolvemos a divisão, definimos o sinal do resultado aplicando as regras de sinais. Que é isso, professor? Por exemplo, para a gente igualar as ordens, é como eu falei anteriormente, nós precisamos ver as casas decimais depois da vírgula, quantas tem uma para a outra, e igualar. Se for por 100, se for por 10, depende quantas casas decimais tem. Para desconsiderar a vírgula, como eu falei, multiplicar por 100 ou por 10, que ele desconsidera, ele some a vírgula. Fica mais fácil para fazer a conta de dividir, tá? Aí resolve a conta de dividir e, por último, vocês precisam analisar as regrinhas de sinais, né? Quando vocês resolverem. Por isso que aqui tem um exemplozinho de 3,82 por 0,2. Quando a gente vê, nós alunos, quando vê essas contas de decimais, acham que é conta de 7 cabeças, né? Mas o que vocês precisam observar é isso aqui, ó. As casas decimais depois da vírgula, tá bom? Então, vocês observando essas casas decimais, vocês vão ter que igualar, como diz a regra. Vai precisar igualar a casa decimal. Observe que aqui tem duas e aqui tem uma, então eu preciso ter as duas, tem que ser igual. Então, como aqui tem 82, eu multipliquei por 100 e o 0,2 também tem que ser multiplicado por 100. Observe que vocês multiplicando por 100, a vírgula some. Então, é a segunda regra. Então, a segunda regra é você desconsiderar a vírgula. Então, a vírgula ela vai sumir porque você multiplicou por 100. Então, todas as vezes que vocês forem dividir uma continha de números decimais, precisa igualar, né? E desconsiderar a vírgula, tirar a vírgula totalmente daquele número. Então, 0,2 multiplicado por 6, ele ficou 20. Observe que ele ficou um número natural. Então, essa conta de dividir será facílimo para ver quem sabe fazer uma conta de dividir, não é isso? 328 dividido por 20. Então, a conta de dividir normal, que nós aprendemos até hoje, tá bom? Mas antes disso, precisamos fazer as regrinhas todas com os números decimais.
mais. Vamos para outro exemplo. Eu já fiz essa conta já para adiantar, tá? No jogo rápido de vocês, tem a continha aqui, ó. Tem uma continha aqui para vocês resolverem, mas eu vou resolver com vocês, ó. Observe que é uma continha de decimais. Se ele tem vírgula, ele é decimal. Observe que aqui tem uma e aqui tem uma. Mas mesmo assim eu tenho que multiplicar por 100. Por que eu tenho que multiplicar por 100? Se eu multiplicar por 100, ele transforma um número natural. 147,2 vezes 100 vai ficar 1.472. 4,6 vezes 100 vai ficar 42. E fica mais fácil para vocês dividirem essa conta. Então, se vier no jogo, como está aqui no jogo rápido, um número decimal para vocês dividirem, a primeira coisa que vocês têm que fazer é multiplicar por 100. Por que precisa multiplicar por 100? Para a vírgula sumir, certo? Ela tem que sumir para ficar mais fácil. Então, observe aqui que ficou mais fácil. Ela ficou um número natural. Aí faz a conta normal. 147 por 42, 3 vezes 42, certo? Dá 138, diminui. 92 por 42, 2, certo? Uma conta de dividir normal. A mesma coisa é com esse aqui. Observe que aqui tem duas casas decimal e aqui tem uma casa decimal. Então, se aqui eu tenho duas casas decimais e uma, a mesma coisa eu vou fazer. Eu vou multiplicar por 100. Então, primeiro de tudo, eu tenho que multiplicar por 100. Eu multiplicando por 100, as casas decimais, a vírgula some. Então, ele vira um número natural. 3.906 dividido por 310. Aí faz a conta normal de dividir, que todas as vezes que vocês fazem. Certo, gente? Então, eu quero que vocês prestem atenção nas divisões de números decimais, essas regrinhas. Vocês aprendendo essas regrinhas, vocês fazem a conta de dividir. Decimal, certo? Vamos agora para o próximo assunto. O próximo assunto da apostila de vocês é sobre conceitos importantes. Quem são os conceitos importantes? Aqui eu só coloquei os múltiplos e números primos, mas tem os divisores, que a gente já sabe, né? Que os divisores é o quê? O que são divisíveis a ele, né? Regras de divisibilidade, que a gente viu na aula passada, que existe o que nas regras de divisibilidade? A regrinha de 2, a regrinha de 3, não é isso? Cada um tem a sua forma na regra de divisibilidade, não é isso? E tem os múltiplos e números primos. Os múltiplos a gente sabe também que é o quê? O que são multiplicados pelo aquele número. Então, os múltiplos desses conceitos importantes, se ele for de um número inteiro, né? O que é número inteiro? Números negativos e números positivos. Então, vocês começam pelos números negativos. Por isso que aqui tem menos 10, menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, 0. Tá vendo? Ó? Começamos pelos negativos e terminamos com os positivos. Os divisores também, eles são o quê? Aqui na apostila de vocês eu não coloquei, mas está na apostila. Os divisores de um número inteiro, eles são números naturais. Todos os números naturais, eles são divisores, eles são divisíveis. Que são números primos? Números primos a gente sabe que são aqueles que são divisíveis por um e por ele mesmo. Então, aqui tem uns exemplozinhos. Que números primos é quem? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e sucessivamente. Porque só o número 2 está no número primo, porque ele é o único número par que é primo, certo? Então, o único primo par é 2, porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo, certo? Por último, para terminar esse assunto de hoje, nós vamos fazer a decomposição em fatores primos. Então, em fatores primos, a gente observa esse número. Quem são os divisores de 60?
Então, os divisores de 60, ele pode ser 2, né? Divisores, por que eu vou dividir sempre por 2? Porque é o único par que ele pode ser dividido. Então, ó, 60 por 2, 30. 30 pode por 2? Pode, professora, pode sim. Então, vai ficar o quê? 15, né? O 15 pode por 2? Não, mas ele pode por 3 e por 5. Eu posso colocar o número 5 aqui? Não, porque tem que ser do menor para o maior. Então, esse 15 eu tenho que dividir por 3, que ele dá 5. Agora que eu divido por 5, certo? 5 dividido por 5, 1. Então, isso aqui se chama decomposição em fatores primos. Quem é os fatores primos de 60? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, esses são os fatores primos de 60. Certo, pessoal? Então, aqui está o assunto de hoje, da aula de hoje, que é divisão com números decimais, tá bom? E quando eu postar essa aula, vocês respondem a atividade. Se vocês não entenderem na primeira vez que vê a aula, você volta novamente e fazem as atividades. Qualquer dúvida, eu estou aqui, beleza? Cheiro, até a próxima aula.